pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ahsoka. Dessa vez o sexto episódio da primeira temporada, Part 6, Far, Far Away, muito, muito distante. Desculpa a minha voz, é que eu tô meio adoentado, né, gente? Mas, enfim, o show tem que continuar, né? O episódio já se inicia com a Fulcrum dentro da boca da Purrgil lá no hiperespaço, né? E a Ahsoka lembra que costumavam contar histórias sobre essas baleias no templo Jedi lá em Coruscant. E o Huyang diz, né, Histórias da Galáxia, volume 1, 2 e 3. Eu tenho todas gravadas no meu banco de dados. A Ahsoka fala que o Histórias da Galáxia, volume 1 ainda é a melhor, né? Nossa, que metalinguagem. Será que estão se referindo à trilogia original ou à trilogia prequel? Mas, enfim, né? O Huyang, ele se oferece pra contar essa história pra Ahsoka, mas ela diz que no momento não. E ele diz, tá bom, então me conte alguma história. E a Ahsoka fala, né, ela revela que ela não disse a Hera que a Sabine foi com o pessoal lá no Olho de Sion voluntariamente. Ela podia pôr um fim nisso, né, destruindo o mapa, mas enfim. Ela estava fadada a essa escolha e a Ahsoka disse que não teve tempo para preparar a Sabine para escolher isso. O Huyang diz que a força dá visões, mas não todas as respostas. Talvez para Sabine fosse a única escolha. A Ahsoka diz que a Sabine fez isso por ela mesma, né? E o Huyang diz, é o que você teme, não é? Ela, tá, me conta uma dessas histórias, vai. E aí o Huyang diz, há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. A clássica frase de Star Wars, né? Enquanto isso, lá no Olho de Sion, a Sabine tá presa dentro de uma cela e tal. Ela diz pro Baylan, a gente tinha um acordo, né? Eu vou, você vai ver seu amigo, é o que ele falou, né? E a Sabine continua lá na cela. O Baylan vai falar com a Morgan e com a Shin, né? E diz que a Sabine ainda pode ser útil. Então eles saem do hiperespaço e finalmente chegam em Perídia, né? E a Morgan revela que Perídia é o planeta natal das ancestrais dela, Dathmiri. Não são as Zabrak, as Irmãs da Noite de Dathomir, né? São ancestrais delas, então um povo bem mais antigo. E o Baylan até comenta, né, que os arquivos falavam que ali, Perídia e tal, era a rota de migração de algumas baleias, onde elas iam, era o fim de uma dessas rotas, né, onde elas iam para morrer. Então, basicamente, eles estão, né, sobrevoando um cemitério Purrgil. E aí eles pousam, né, em Perídia e encontram lá com 3 grandes mães, né, Dathmirians. E a Morgan, né, diz, cadê o Tron? Porque eram elas que estavam meio que falando com a Morgan através da força, né, mas enfim. Ela pergunta, cadê o Tron? As Dathmirians dizem que ele está vindo, né. E elas sentem a presença de uma Jedi, apontam para Sabine e diz que Jedi são perigosos. Elas meio que amarram a Sabine lá numas outras algemas, né? E diz que ela ficará sozinha. Vão jogá-la numa cela e ela fica tipo, e o nosso acordo e tal. Mas enfim, a Sabine é jogada numa outra cela. E a Shin pergunta, né, pro Baylan o que é que tá pegando e tal. Ele diz que essa é uma terra de sonhos e de loucuras. As histórias ali estão ganhando vida, né? Ela, eu nunca ouvi essas histórias. Ele, porque isso não foi criada no templo, né? Basicamente, essas histórias, esse folclore galáctico, foram esquecidos pelo templo. Ela, talvez devessem, né, e tal. Mas, enfim, o Baylan diz, né, que ele era um pouco mais velho do que a Shin. E ele viu tudo que ele conhecia queimar. Ele não entendia na época, mas quando se envelhece, você olha para a história e percebe que tudo é inevitável. A República caiu, surgiu o Império caiu, surgiu a Nova República, tudo se repete. E querendo ou não, nós sabemos que esse ciclo é verdade, pois a Nova República vai cair, vai surgir a Primeira Ordem, que também vai cair para a Resistência, né? Mas, basicamente, a Shin pergunta se é a vez deles, né? E o Baylan diz que o poder é passageiro. E o que ele busca lá é o começo para encerrar esse ciclo. E aí, né? Corta pra cela da Sabine. Ela tenta usar a força para abrir a porta quando ela escuta um barulho. Ela vai ver pelas frestas da
cela onde ela tá, e não é nada mais, nada menos do que a Chimera, o cruzador destroyer lá do Tron, né? E nós vemos um monte de Stormtroopers com armaduras diferentes, com detalhes vermelhos, dourados. Inclusive tem esse cara aqui, né, que é o Capitão Enoch. Mas, enfim, nós temos ele de volta, o grão-almirante Thrawn, Mithran Nuror. Acho que é assim que se pronuncia, né, o nome verdadeiro dele, mas enfim. E sim, o Lars Mikkelsen, que dublou Thrawn em Rebels, está reprisando seu papel aqui na série. Embora com essa caracterização ele esteja parecendo muito o Elon Musk. Mas, enfim, né? O Thrawn fala que o Capitão Enoch é o capitão da guarda e tal, vai supervisionar a transferência de carga. E a Morgan diz que ela viu as catacumbas, vai levar pelo menos uns 3 dias para transferência de carga, né? Porque é um acordo que ele teve lá com as grandes mães dafmirianas. Mas, enfim, eles revelam, né, que trouxeram uma prisioneira. O Baylan diz que foi ele que trouxe. E aí, né, eles meio que se apresentam, dizem que são mercenários. E o Baylan fala, né, que se separou do Jedi há muito tempo. E o Thrawn diz, você não seria o primeiro. Ok, curiosa essa frase, né? Mas enfim, eles revelam que a prisioneira é Sabine Wren, no caso uma velha conhecida do Thrawn, lá de Rebels, né? Porque ele colecionava a arte dela e tal, pra estudar como deter o Esquadrão Phoenix, os Spectres, né? Mas enfim, o Thrawn concorda que a Sabine será útil para eles. E ela é trazida perante ao Thrawn, que diz, Sabine Wren, que bom ver um rosto familiar, né? Eu devo te agradecer pela minha fuga do exílio. Ela pergunta cadê o Ezra, né? E ele diz, sim, eu estou ciente do seu acordo com Baylan e eu irei honrá-lo. Você terá provisões, uma montaria e nossas últimas informações sobre o paradeiro de Bridger. E aí, ela pergunta se o Thrawn vai deixar mesmo ela ir. Ele, claro, você me ajudou na minha causa, eu vou te ajudar na sua. Mas fique avisada, quando a nossa nave partir, você ficará presa aqui para sempre. E também é possível que ele seja morto. Só que a Sabine rebate dizendo que se o Thrawn sobreviveu, o Ezra tá bem. E aí, né? Ele diz, então você apostou o destino da sua galáxia numa crença. A Sabine fala que ele não entenderia, talvez não. A Sabine fala que não vai perder tempo, né? E aí o Capitão Enoch, né, leva a Sabine até um Howler, que é como se fosse um lobo, que vai ser a montaria dela, e avisa, olha, há nômades vagando pelo deserto, eles se atacam para sobreviver, boa morte. E aí, né, a Sabine parte junto com o Howler procurando o Ezra, e o Thrawn manda o Baylan seguir a Sabine no próprio ritmo dele. A Shin pergunta, né, se... Não, eu não lembro se é a Shin ou se é a Morgan. Eu acho que a Morgan pergunta, ele não vai honrar o acordo? Só que o Thrawn diz, vai sim honrar o acordo. A Sabine, se ela reencontrar o amigo, o Baylan e a Shin vão destruí-los. Porque o trato, né, era que a Sabine iria rever o Ezra. Mas no caso, o Baylan vai estar seguindo com a Shin, né, pra acabar com eles, caso a Sabine encontre mesmo e tal. A Sabine tá lá com o Howler, até que ela é atacada por alguns nômades, o Howler vaza dali, né, ela começa a lutar, se esforça um pouquinho, mas consegue derrotá-los. Só que o aparelho rastreador que ela estava usando para encontrar o Ezra ficou quebrado, né? E o Baylan e a Shin saem pra caçada. A Morgan sugere, né, que mandem mais esquadrões e tal. Mas o Thrawn responde que os números deles diminuíram no exílio. Então 2 esquadrões vão ser o bastante, né? Continuando. Porque o principal objetivo deles é escapar de Peridea. Não importa se a Wren e o Bridger vão morrer ou vão ficar abandonados lá, né? E o mesmo vale para os mercenários da Morgan. Enquanto isso, a Sabine, ela tá caminhando, né, sem rumo, até que o Howler volta. Ela meio que dá uma puxada de orelha nele, né? Ela fica reclamando, você me abandonou e tal, mas ela acaba
cedendo e deixando o Howler junto com ela. O que é sensato, né? Porque, ele tava com um cantil, com os mantimentos. A Sabine ia morrer desse jeito. Mas, enfim. Ele começa a farejar alguma coisa, né? E eles chegam num riacho. Lá eles encontram uma criaturinha, caranguejo, né? Que não foi revelado o nome ainda. Talvez quando revelarem eu digo aqui, num futuro vídeo, né? Mas basicamente a criaturinha tá com medo da Sabine até que ela nota o símbolo da Aliança Rebelde na ombreira da armadura dela, né? E poxa, ele conhece isso, ele mostra, né, um colar lá, um talismã com o símbolo da rebelião. E ela pergunta, né, se pode levá-la até o Ezra, e um monte de outras criaturinhas caranguejo também estão aparecendo, né, e resolvem ajudar. Enquanto isso, a Shin pergunta para o Baylan se ele conhece quem a Sabine está procurando. Ele não. Ele era muito jovem, foi treinado fora da ordem depois da queda do templo. Ela, que nem eu, né? Ele. Mas é diferente. Ele foi treinado como um Jedi. Eu treinei você para ser algo mais. Ela pergunta se ele sente falta da ordem e ele explica que sente falta do conceito e não da verdade ou da fraqueza, pois lá não havia futuro. Ela pergunta se o mestre dela vê um futuro ali em Perídia, né? Ele, já foi um grande reino da Família. A existência das grandes mães confirma isso. Só que a Shin observa que elas parecem querer dar o fora dali. E talvez eles devessem fazer o mesmo, né? Só que aí a Shin considera que talvez eles estejam fugindo de um poder maior que o delas. O Baylan diz, algo está me chamando, você consegue ouvir? Algo se agita aqui, você consegue ver? Ela diz, não, eu vejo bandidos. E tem alguns nômades bandidos lá longe, né, prestes a atacá-los, mas o Baylan diz que eles não vão derramar sangue desnecessário, pois o inimigo do inimigo deles é o amigo. Por enquanto, né? Enquanto isso, a Sabine e o Howler são levados até um vilarejo, né? Ela fica lá procurando o Ezra até que ela escuta uma voz familiar dizendo, eu sabia que podia contar com você. Se bem que demorou bastante, né? Ela se vira e cá está Ezra Bridger, com seus 28 anos de idade, todo barbudo, todo crescido e tal. E ela diz, você não me disse exatamente para onde estava indo. Ele, porque eu não sabia, né? Ela, sempre um plano, mas nunca um bom. Ele, funcionou, não foi? Ela, funcionou, os dois se abraçam. Finalmente, depois de 5 anos, encontraram Ezra. Só falta levá-lo de volta para casa, né? 9 anos no universo Star Wars, mas vocês entenderam, 5 anos na vida real, né? Porque já faz 5 anos que Rebels acabou. E aí, o Ezra fala, vejo que meus amigos te encontraram, né? Ela, seu próprio bando de rebeldes, né? O Ezra fala que tem tantas perguntas e tal, como ela chegou ali, como ela pegou esse Howler. E ela diz, não vamos falar disso agora, não. Eu quero ficar feliz por te achar. Depois de todo esse tempo, eu posso ser feliz? Ele, claro, claro. E o Ezra fala, né, pra eles se apressarem, pois eles estão sempre de mudança e tal, por ali. E agradece a Sabine por ter vindo, né? Ele não vê a hora de ir pra casa. Mas, enfim. Enquanto isso, as grandes mães da Família, né, falam para o Tron e para Morgan que o Fio do Destino disse que outra Jedi estava a caminho nos viajantes, no caso nas baleias, né, nos Purrgil. E o Tron diz, seria essa a recém-morta Ahsoka Tano? E aí a Morgan diz, não, mas o Baylan confirmou que ela morreu, mas o Baylan disse que ela morreu e tal. Ele, mas você não... Eu imaginei que você não fosse subestimá-la, né? Pois a morte e a ressurreição são conhecimentos comuns para Irmãs da Noite e para os Jedi. Ela, mas o Baylan falou que morreu e tal. E o Tron diz, mas o Baylan também já foi um Jedi. Até que se prove o contrário, eu quero saber tudo sobre ela. Vamos considerá-la viva, né? Até que se prove o contrário, eu quero saber tudo sobre ela. Houve um leve retcon aqui no livro Thrawn Alliances, né? Porque o Thrawn e o Anakin já se conhecem. Inclusive, se não me engano, a Padmé mencionou a Ahsoka, né? Mas, enfim... Vai que ele lembre dela no próximo episódio ou não, né? Mas, enfim, até então é um retcon no livro. E o Tron ordena pra Morgan, né, que se ela vir um Purrgil se aproximando dali,
Mate. E ele vira para as grandes mães da Miriam e diz que precisa novamente da ajuda delas com magia sombria. E assim se encerra o episódio. Esse episódio foi dirigido pela Jennifer Gitzinger. E é isso, galera. Faltam mais 2 episódios, né, pra se encerrar a série. Então, se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te amo. Forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.